Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rising Sharks. Meu nome é Larissa e hoje nós vamos abordar o tema da prorrogação de patentes de medicamento. É um tema que está bastante em alta no judiciário, ele é inclusive tema da ADI 5529, que vai ser julgada pelo STF no primeiro semestre de 2021. Eu vou começar com uma abordagem mais teórica, de mais análise de texto de lei, e depois eu vou tratar dos impactos social e quanto às contas públicas do Estado. Vamos começar sobre qual que é o conceito de patente. As patentes são um monopólio concedido pelo direito, outorgando ao inventor o direito de impedir que terceiros usem, produzam, vendam ou importem o objeto, produto ou processo que foi patenteado. Em outras palavras, as patentes são um meio de tutelar a concorrência. Tendo em vista esse conceito, nós temos dois tipos de patente, como nós podemos ver na tela. Temos as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade. As patentes de invenção são regidas pelo artigo 8º da LPI, que é a Lei de Proteção Industrial, de Propriedade Industrial, desculpa. É a Lei 9279, se eu não me engano, de 96. E ela estabelece, o artigo 8º dessa lei estabelece 3 requisitos para que um produto ou processo seja patenteado como invenção. Antes da gente analisar cada um dos requisitos, eu queria enquadrar os medicamentos nesse tipo de patente. E aí, conforme a gente for analisando cada um dos requisitos, eu vou explicando por que os medicamentos se enquadram nesse tipo de patente. O primeiro requisito posto é a novidade. O que isso significa? Significa que o produto ou processo que está sendo patenteado, ele tem que ser novo em relação ao estado da técnica, que é o conjunto de conhecimento existente até o momento do depósito do pedido de registro de patente. Ou seja, um medicamento, quando ele está sendo patenteado, ele tem que ser novo, sua fórmula, seu princípio ativo, ele tem que ser novo em relação ao conhecimento farmacêutico produzido até aquele momento. O segundo requisito é a atividade inventiva. Isso significa que o medicamento, produto ou processo, ele tem que ser resultado de uma criação desenvolvida pelo próprio criador, pelo próprio inventor, que não resulte de um mero conjunto de técnicas, tem que ser algo, como o próprio nome diz, totalmente novo. O terceiro requisito trata-se da aplicação industrial. Isso quer dizer que o produto ou processo que está sendo patenteado, ele tem que ser descrito de forma suficiente a possibilitar que alguém com conhecimento técnico na área seja capaz de reproduzir esse produto ou processo de forma a lhe dar aplicação industrial. Por exemplo, um medicamento, sua fórmula tem que ser descrita de forma suficiente a possibilitar que alguém com conhecimento técnico na área farmacêutica o reproduza. Antes de a gente passar para a análise dos requisitos da patente de modelo de utilidade, eu queria fazer um adendo sobre o certificado de adição de invenção, que é posto pelo artigo 76 da LPI. O certificado de adição de invenção, ele não é um tipo de patente em si, ele é considerado uma acessória à patente de invenção. Isso porque ele não tem atividade inventiva em si, mas sim uma atividade inventiva no sentido da invenção que já foi patenteada. Eu só trouxe o certificado de adição de invenção com fins de curiosidade, com fins de mero conhecimento, mas a gente não vai abordar ele a fundo nessa apresentação. Agora, partindo para a análise da patente de modelo de utilidade, ele é regido pelo artigo 9º da LPI. Para que um produto ou processo seja considerado modelo de utilidade, ele tem que ou trazer uma nova forma ou uma melhoria funcional a um produto ou processo. Eu trouxe 2 exemplos para ficar bem clara a diferenciação entre esses tipos de patente. Conforme a tela está mostrando, quem criou a tesoura do lado esquerdo de vocês, se eu não me engano, quem criou a tesoura a patenteou como patente de invenção. Isso porque a tesoura, quando foi originalmente criada, ela atendia aos requisitos postos pelo artigo 8º da LPI, atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Por outro lado, quem criou a tesoura para canhotos, que está do lado direito da tela, ela foi patenteada como modelo de utilidade, já que ela apresenta uma melhoria funcional à tesoura originalmente criada e patenteada como invenção. Nessa próxima tela, eu trouxe um exemplo do primeiro computador que foi criado pela Apple, em 76. Eu não sei se o primeiro computador criado pela época foi efetivamente patenteado no Brasil, mas, de qualquer forma, ele poderia ter sido patenteado como invenção, já que atende aos 3 requisitos postos pelo artigo 8º. Por outro lado, quem criou o notebook, a Apple, ao criar o notebook, seu primeiro notebook em 89, poderia ter patenteado como modelo de utilidade, já que o notebook ele tem uma melhoria funcional em relação ao computador,
porque ele é mais compacto, ele é mais fácil de carregar, geralmente ele é mais leve. Então, isso poderia ser considerado uma melhoria funcional em relação ao computador. Agora que a gente já viu o conceito e os tipos de patente, eu gostaria de falar um pouco sobre o processo de registro da patente, o processo de depósito do pedido de registro da patente, como a gente pode ver na próxima tela. Eu trouxe um exemplo de um relatório pedindo o registro da patente no INPI, que é o órgão responsável pela análise dos pedidos de registro de patente. O INPI significa Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente não vai entrar a fundo em quais são os requisitos para que um pedido de registro de patente seja considerado válido e, por conseguinte, a patente seja concedida. Mas, como a gente pode ver, a bicicleta, o sistema propulsor da bicicleta, que busca ser patenteado por meio do pedido que a gente tem como exemplo, ele foi descrito de forma bem extensa. Esse trechinho que eu estou mostrando, ele é só um pedacinho. O relatório ele é bem extenso, ele é bem longo, mas o que eu queria mostrar é que tem que ser descrito de forma bem detalhada. A bicicleta está com cada númerozinho indicando cada função de cada parte. Então, para que um medicamento, por exemplo, seja patenteado, ele tem que ser descrito bem fundamentadamente para que funciona aquele medicamento, para que ele vai ser usado, só para vocês entenderem como funciona esse processo de depósito de pedido de registro de patente. A partir do momento que a gente deposita o pedido de registro de patente no INPI, começa a vigorar o prazo de vigência de patente. Segundo o artigo 40, caput, da LPI, conforme a gente pode ver na próxima tela, o prazo de vigência, em regra, para patente de invenção é de 20 anos, e para patente de modelo de utilidade, o prazo de vigência é de 15 anos. O que isso significa? Isso quer dizer que, por exemplo, um medicamento patenteado como invenção, como a gente já viu, ele vai ter 20 anos, o criador desse medicamento vai ter 20 anos para impedir que terceiros usem, produzam, vendam ou importem esse medicamento. No fim desses 20 anos, o medicamento vai poder passar a ser produzido por empresas concorrentes, implicando no surgimento dos medicamentos genéricos, que tem essa carinha que a gente pode ver na próxima imagem. Esses medicamentos genéricos, eles têm que respeitar a Lei 9737 de 99, que é conhecida como Lei dos Genéricos. Entre outras coisas, a Lei dos Genéricos estabelece que esses medicamentos eles têm que ser, no mínimo, 35% mais baratos que os medicamentos patenteados. Logo, os genéricos, eles são bem mais baratos que os medicamentos patenteados, que a gente vai ver a seguir que eles são bem caros, eles costumam ser bem caros. E esses medicamentos, ao deixarem de ser patenteados, eles se tornam mais acessíveis. Até aqui tudo bem. Entretanto, como a gente pode ver na próxima tela, o parágrafo único do artigo 40 da LPI, ele estabelece que o prazo de vigência não vai ser inferior a 10 anos para as patentes de invenção e a 7 anos para as patentes de modelo de utilidade a contar da data da concessão das patentes. Esse parágrafo único do artigo 40 cria, basicamente, a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência das patentes. Essa possibilidade de prorrogação, ela tem vários impactos, como a gente vai ver a seguir, mas, no primeiro momento, eu só queria abordar sobre como a gente pode comparar os dois tipos de prazo, o prazo do caput e o prazo do parágrafo único. Na próxima tela, eu montei duas tabelinhas para deixar bem clara essa diferença, que enquanto no caput do artigo 40, o prazo de vigência é contado a partir da data do depósito do pedido de registro, para o parágrafo único desse mesmo artigo, o prazo de vigência é contado a partir da data da concessão do pedido de registro da patente. Isso implica, na prática, num exemplo que eu vou dar a seguir. Suponhamos que nós criamos um medicamento e nós queremos que ele seja patenteado, como nós vimos, como invenção. A gente depositou esse pedido em 1º de janeiro de 1990. Segundo o artigo 40, caput da LPI, começa a vigorar o prazo de vigência e durante 20 anos nós podemos impedir que terceiros usem, produzam, vendam ou importem esse medicamento. Em 1º de janeiro de 2010, nossa patente foi concedida. Entretanto, para que nós possamos respeitar o parágrafo único do artigo 40 da LPI, o prazo mínimo de vigência concedido tem que ser de 10 anos, por ser patente de invenção. Então, a patente desse medicamento ela vai deixar de vigorar somente em 1º de janeiro de 2020, fazendo com que a patente se estenda entre 1º de janeiro de 1990 até 1º de janeiro de 2020, totalizando um prazo de 30 anos de vigência da patente.
Esses 10 anos que foram concedidos a mais é o que nós conhecemos como prorrogação das patentes de medicamentos. Na prática, no dia a dia das pessoas que têm que lidar com doenças cujas patentes dos medicamentos foram prorrogados, nós temos situações como essas que eu vou mostrar agora. Os dados que eu vou fornecer na tela a seguir, eles foram baseados em um estudo desenvolvido pelo Instituto de Economia da UFRJ. A lista de medicamentos cujas patentes foram prorrogadas é bem longa. Eu vou dar 2 exemplos de 2 medicamentos, e aí eu vou primeiro falar sobre o quanto demora, quanto de prorrogação teve cada um desses medicamentos, e depois eu vou falar o quanto esses medicamentos custam por serem patenteados. O medicamento Sovaldi, que é o primeiro na tabelinha que está mostrando, ele é utilizado para o tratamento de hepatite C. Seu pedido de registro foi depositado em 21 de abril de 2004. Por conta da demora na análise do pedido de registro, foi concedido um prazo extra de vigência de 1 ano e 9 meses, custando essa extensão R$1 bilhão. Esse medicamento, enquanto patenteado, uma caixa com 28 comprimidos, custa R$78 mil. Na próxima tela, temos mais alguns exemplos. O segundo item da lista, o segundo item da tabela, é o medicamento Iressa, utilizado para o tratamento de câncer de pulmão. Seu pedido de registro de patente foi depositado em 23 de abril de 96. Por conta da demora na análise do pedido, foi concedido um prazo extra de vigência de 9 anos e 9 meses, custando R$14 milhões. Esse medicamento custa, ao ser patenteado, em média R$4 mil, uma caixa com 30 comprimidos. O que nós podemos concluir com esses 2 exemplos que nós temos? Os custos gerados pela prorrogação da patente de medicamento gera um rombo gigante nas contas públicas do Estado, sendo que esses recursos poderiam ser utilizados em outras áreas da saúde, como na melhoria do próprio SUS, que é o sistema responsável pela distribuição dos medicamentos genéricos. Ademais, esses medicamentos eles são utilizados para o tratamento de doenças seríssimas, como o câncer, como a AIDS, como a hepatite C, que a gente já mencionou. Então, os indivíduos que lidam com essas doenças, ao ficarem sem acesso a esses medicamentos, porque as suas patentes foram prorrogadas, é uma violação direta ao direito à saúde desses indivíduos, porque eles já deveriam estar com acesso a esses medicamentos de forma genérica, sendo que a patente, ao ser prorrogada, os deixa sem acesso a esse tratamento que lhe é de direito. Então, eu espero que quando a ADI 5529 seja julgada, seja analisada, que os responsáveis analisem não só os aspectos jurídicos da discussão, mas também os aspectos sensíveis, porque, como a gente já viu, são utilizados para o tratamento de doenças muito sérias que afetam diretamente a vida dessas pessoas. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Até o próximo episódio.